Toque, 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 o sucesso bate à sua porta. Não deixe a oportunidade passar. Acompanhe esses 20 minutinhos de carecas de saber que o conhecimento rola solto e o humor é garantido. E aí, minha gente, estamos aqui de volta para mais uma aula de geografia. Eu sou o professor Gus e agora vamos continuar aí, então aquele bloco sobre meio ambiente, falando hoje sobre Protocolo de Kyoto. Olha só, um assunto que ele está pegando bastante aí nos seus vestibulares, então você que vai prestar o Enem esse ano, com certeza temas relacionados ao meio ambiente vão ser certos aí na sua prova. Pode ser que apareça alguma menção aí ao chamado Protocolo de Kyoto, é por isso que a gente precisa saber disso agora. Bom, olha só, Protocolo de Kyoto, então, feito a partir de uma conferência da ONU, que foi justamente na cidade de Kyoto, no Japão, é resultado de conversas diplomáticas que já vinham acontecendo desde os anos 80. Então, toda uma situação diplomática, política internacional ligada à questão das alterações do clima. Então, lembra que na última aula a gente falou do IPCC, então o painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas. Então, significa que já havia esse debate, ele vai ser reforçado na ECO 92 e, por consequência de algumas ações ligadas à questão do clima feitas na ECO 92, você tem o protocolo assinado na cidade de Kyoto no ano de 97. Beleza? Então, quando começa, quando há a ratificação do protocolo de Kyoto em 97, você tem 87 países que assinam juntos o compromisso do protocolo. Olha só, qual é o objetivo desse protocolo, desse documento escrito aí dentro dessa conferência da ONU? Bom, o compromisso é estabelecer metas para reduzir a emissão de gases de estufa. Veja bem, faz o link. Lembra da aula anterior que a gente teve lá sobre o IPCC? Você vai lembrar dos 3 grupos de trabalho. Então, um grupo que examina os efeitos aí das mudanças climáticas, um outro grupo que verifica onde e como que está ocorrendo qual que é o impacto dessas mudanças climáticas na vida das pessoas e da natureza, e o terceiro grupo, que era aquele que dava soluções, que propunha para os políticos soluções a serem aplicadas em conjunto entre as nações. Muito bem, então são justamente os relatórios e as indicações do IPCC que vão ser levadas em consideração dentro aí dessas reuniões da ONU, como é o caso também do Protocolo de Kyoto. Então, o Protocolo de Kyoto ele tem uma preocupação fundamental. Se você tiver que lembrar uma única relação a ele na hora do seu vestibular, lembrou de Protocolo de Kyoto, lembrou do quê? Emissão de gases estufa, beleza? Então, o compromisso desse documento é estabelecer metas para reduzir a emissão de gases estufa, beleza? Como fazer isso? O como é uma outra questão. É nesse sentido que o protocolo ele vai ter aí etapas, ter processos, ter disque entre países, e a gente vai conversar sobre isso agora. Bom, apesar dele ser implantado, ter sido iniciado, ser assinado em 97, você tem um processo gradativo para que os países venham a se adequar a essas metas. Bom, primeiro, tem que entender que as metas estabelecidas aqui elas são diferenciadas entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, por uma questão muito lógica. Os países desenvolvidos são aqueles que geralmente têm não só indústria, como também têm um conjunto de atividades que são poluentes. Então, populações de maior consumo, com grandes frotas, então um maior número de carros, ao exemplo dos Estados Unidos, que tem a maior frota do planeta. Então, tudo isso contribui para a emissão de gases na atmosfera, gases de efeito estufa. Ok? Por isso mesmo que nas metas aí, os países desenvolvidos, eles vão estar com metas próximas aí de 7%. Uns com 9%, outros 7%, 8%, próximo aí na média aí de 7% de redução daquilo que se polui. Dá para entender? Então, a meta, num primeiro momento, seria reduzir aí a sua emissão para
menos 7% daquilo que já vinha poluindo, que parece uma coisa meio modesta, mas mesmo a aplicação dessas metas, né, em torno de 7 ou 8%, já é algo que é bastante discutido. Como executar isso aí, como transferir essa responsabilidade para o setor privado, né, para as indústrias, para o consumidor, né, como regular a produção industrial e o consumo para diminuir, né, a emissão de gases poluentes. Tudo isso é um grande desafio lançado aí aos países desenvolvidos. E agora, com relação aos países subdesenvolvidos, ou como são chamados também de países em desenvolvimento, a princípio o protocolo de Kyoto não estabelece metas numéricas, né, só orientado para que haja um desenvolvimento sustentável. Significa o quê? É como pensar o seguinte: se esses países ainda não têm um grande mercado consumidor, não têm um grande parque industrial, que não tem atividades que sejam extremamente poluentes, então é o momento de construir esse parque industrial ou construir esse mercado consumidor a partir de regras sustentáveis, né, sem repetir os erros daqueles que já estão na frente. Tudo bem? É mais ou menos essa a orientação do protocolo de Kyoto. Bom, outra questão aí que vai ser levantada também no protocolo de Kyoto e tem tudo a ver com a emissão de gases de estufa é a questão da nossa matriz energética. Então, o século XX é conhecido como a era do petróleo, né? E nós, de alguma maneira, aí no século XXI, ainda estamos, né, dentro dessa perspectiva de que a matriz energética mundial ainda é o petróleo. Bom, professor, mas como assim? Explica direito essa história aí de matriz energética petróleo. Por exemplo, vamos imaginar que a produção de eletricidade, né, então um tipo de energia, ela depende de outros tipos de energia. Então, nas aulas de física, por exemplo, você vai entender como que as energias se transformam. Por exemplo, a energia mecânica se transformando em energia térmica ou energia elétrica. Bom, em resumo, quando a gente analisa a estrutura energética brasileira, do ponto de vista da produção, da geração de eletricidade, a maior parte das vezes no Brasil, né, a gente gera eletricidade, então a gente produz energia elétrica a partir de um tipo de energia mecânica que é a força das águas dos rios. Então, nós temos como matriz energética para geração de eletricidade as hidrelétricas. Então, né, barragens construídas em rios para que dentro dessas barragens você aproveite a força da água para gerar eletricidade, né, com o movimento das turbinas. Bom, em países que não tem todo esse volume de rio como o Brasil tem, o que ainda é muito usual para se gerar eletricidade são as chamadas termoelétricas, ou seja, transformação de energia térmica, calor, em energia elétrica. Como que se faz isso? Queimando algum combustível, né? Com a queima de algum combustível, que vai ser um combustível fóssil, e através dessa queima você tem um processo para gerar eletricidade. A questão é, essa queima do combustível fóssil lança gases poluentes na atmosfera, principalmente aí o petróleo sendo uma base importante dentre esses combustíveis fósseis. Então a maior parte, por exemplo, da geração de eletricidade no continente europeu ainda depende de termoelétricas. E depois também existem as termonucleares, né, que vão gerar eletricidade de outra maneira, mas a partir da fusão nuclear. Bom, de qualquer maneira, o que se indica no protocolo de Kyoto? Que cada vez mais as nações se preocupem em desmobilizar a sua matriz energética baseada no petróleo e passe a orientar, né, construir, criar infraestrutura para produzir eletricidade ou mesmo para orientar todo o sistema energético a partir de fontes alternativas, as chamadas fontes sustentáveis, né, onde você tem um impacto menor ao meio ambiente. Bom, quais são aí as fontes alternativas? Só para a gente citar, né, o grande ideal seria lá a fonte de energia solar, né, aproveitar a energia solar para gerar eletricidade, para mover outras coisas. Mas também existem a energia eólica, enfim, tem vários modelos de produção de energia a partir das chamadas fontes alternativas. Então, está aí, né, um conjunto daquilo que é indicado no protocolo de Kyoto. Vamos examinar mais um pouco a fundo essa história. Bom,
vamos falar também de uma questão aí que está dentro do protocolo de Kyoto e que envolve aí toda uma negociação econômica entre as nações, que é o chamado crédito de carbono. Imagina o seguinte, né? É como se cada país, né, assinante ali do protocolo de Kyoto tivesse uma cota de o quanto pode poluir a atmosfera. E nisso se estabelece a questão do comércio dessas cotas, né? Então, o chamado crédito de carbono representa o quê? Uma porcentagem aí de poluentes que um país tem direito a lançar na atmosfera e que, se um país, por exemplo, que é um grande poluente, ele já atingiu essa cota, ele pode comprar parte das cotas de um país que não está usando plenamente todas as suas cotas. Então, no geral, quem são os grandes países poluentes? São países desenvolvidos, enquanto, no geral, os países que não poluem tanto são aqueles países subdesenvolvidos, onde não há grande atividade industrial ou grande mercado consumidor, principalmente ali da questão dos carros. Pois bem, nesse sentido, muitas vezes um país desenvolvido que já atingiu a sua meta, né, já usou todas as suas cotas de poluição, né, de emissão de gás carbônico aí na atmosfera, ele pode comprar cotas de um país que não está usando. No entanto, o país que é o vendedor aqui, ele precisa ser certificado internacionalmente para poder vender as suas cotas. Então existe uma certificação chamada certificação MDL. Significa o quê? Mecanismos de Desenvolvimento Limpo. Significa que, para um país poder oferecer cotas no mercado internacional, ele tem que ter passado por um processo de desenvolvimento onde todos os mecanismos, né, estatais, empresariais, leis de controle ambiental, tudo isso seja estruturado segundo uma lógica do desenvolvimento limpo, a ideia do desenvolvimento sustentável. E aí, se ele está crescendo de uma maneira sustentável, ecologicamente falando, significa que ele pode, então, abrir mão das suas cotas. Então, esse mecanismo serve para quê? Para que não haja, né, um comércio indiscriminado das cotas dos países subdesenvolvidos que venha a impedir o desenvolvimento econômico desses países. Porque pensa comigo, como é que funciona? Vamos imaginar que um país desenvolvido usou toda a sua cota e ele quer comprar 100% das cotas do país subdesenvolvido. Ok, qual que é a chance que esse país subdesenvolvido vai ter de montar um parque industrial nacional, se ele não pode mais lançar gases poluentes na atmosfera? Então, para ele construir um parque industrial, ele tem que ter o quê? Um projeto de construção de desenvolvimento econômico que seja sustentável. E aí sim, ele pode então abrir mão da sua emissão de gases poluentes, ok? Então o crédito carbono ele serve aí para dar uma regulada econômica, facilitada econômica na questão da adesão ao protocolo de Kyoto. Tudo bem? Bom, por último, vamos falar aqui, né, de alguns encontros da ONU com relação à questão meio ambiente que vão aí reforçar ou renovar os acordos de Kyoto. Então, olha só, vamos aqui falar um pouquinho sobre as COPs. Você vai, né, se você procurar aí, né, protocolo de Kyoto, conferências da ONU com relação à questão climática, você vai perceber o seguinte, na própria pesquisa do Google que você vai fazer, vão ter vários COP e aí um número, né? COP aqui significa o quê? Conferência da ONU, né, número tal, né, com relação ao quê? Conferência com relação ao clima, perfeito? E aí são várias, né? A última que aconteceu aí em 2015 foi a COP21, né? E agora já há uma perspectiva para a COP22. Então, anualmente isso vem acontecendo. Bom, a COP17, né, que foi de 2011, ela vai ter uma relação aí bastante forte com o protocolo de Kyoto. Por quê? Porque ela vai, né, nas suas resoluções, ela vai ser uma atualização do protocolo, né? Os caras vão pegar, examinar o mesmo documento e, né, redirecionar algumas questões e principalmente a questão das metas. Lembra que as metas lá do protocolo de Kyoto, principalmente para os países desenvolvidos, eram metas modestas, né? Em torno de 7, 8% de redução. Pois bem,
agora, né, principalmente pós alguns levantamentos e relatórios do IPCC, né, do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, você tem ali uma urgência maior para a questão aí da emissão de gases. Então, aquelas metas que eram de 5, 6, 7, 8%, elas vão subir e há uma necessidade que elas sejam atingidas num prazo de tempo muito mais rápido. Então, é colocado aqui dentro dessa atualização uma diminuição média de 40% das emissões de gases até o ano de 2020. É uma meta muito audaciosa, né, e que justamente vai abrir um debate muito grande aí entre os países, inclusive, né, até mesmo antes da COP17, os Estados Unidos já tinha se retirado do protocolo de Kyoto, né, justamente por afirmar que as metas estabelecidas pelo protocolo já, né, seriam aí insuficientes diante da demanda econômica aí norte-americana. Então, não haveria como atender a essas metas. No entanto, havia também a representação norte-americana na COP17 e, novamente, os Estados Unidos vai se opor à construção dessa meta de 40%, né, entendendo que seja inviável uma meta tão grande e pensando principalmente aí no chamado desenvolvimento econômico de modelo capitalista. Então, são aí os desafios colocados. Vamos agora, para finalizar, falando da COP21, portanto. E por último, agora, para a gente encerrar essa aula sobre o protocolo de Kyoto, vamos falar justamente daquilo que é a última atualização referente a esse acordo internacional. Então, na COP21, né, que ocorreu na cidade de Paris em 2015, né, lá foi ratificado o chamado Acordo de Paris. Olha só, esse é o novo documento que vem a substituir o protocolo de Kyoto. Então, até 2015... né, você tinha lá todo um debate das correções, dos ajustes dentro do documento que era o protocolo de Kyoto. A partir de 2015, o protocolo de Kyoto virou história, né, e agora o que passa a valer mesmo é o Acordo de Paris. Bom, o que o Acordo de Paris vai ter aí como objetivo? Qual vai ser a grande preocupação? A preocupação ainda é a questão da redução dos gases estufa. No entanto, você tem novos elementos, novos argumentos, né, justamente trazidos pelos relatórios lançados pelo IPCC, cada vez atualizados. Lembrando que em 2014 você teve o último relatório aí com muito impacto e justamente é o que vai dar força para que em 2015 um número muito maior de países venha assinar o Acordo de Paris. Então, lembrando que lá eram próximo de 80 países que assinaram inicialmente o protocolo de Kyoto, e aqui o Acordo de Paris ele já começa com a participação de 195 países. Então ele tem um caráter muito mais global de fato. Bom, outra coisa é que em 2015 se cria uma agenda de 5 anos para começar a funcionar os tratados, né, as metas aí estabelecidas no Acordo de Paris. Então ele entra em vigor a partir de 2020. E aí, né, você tem metas gradativas até chegar a 2100. Bom, de novo, qual que é o grande objetivo? Reduzir, né, tentar de alguma maneira mitigar os efeitos aí do aquecimento global. Lembra que o IPCC ele afirmou que do jeito que o barco estava andando, provavelmente a gente ia chegar em 2100 com uma temperatura média global de mais 2 graus Celsius? Pois bem, um objetivo principal aqui, né, do Acordo de Paris é tentar frear esse aquecimento, fazendo com que a gente chegue a 2100, né, com um pouco menos do que 2 graus aí de temperatura. Então você tem várias propostas aí que vão desde uma reorganização do sistema produtivo de consumo, né, até mesmo uma reorganização do próprio sistema econômico global, que é o sistema capitalista, que tem que ser repensado para imaginar o que vai ser um mundo, né, mais sustentável para o século 22. Né? Então aí você já tem uma preocupação dentro do Acordo de Paris com o próximo século. Tudo bem? Bom, lembrando que também dentro do Acordo de Paris existe um projeto aí que ele é de cunho econômico e também político, que é a questão do financiamento dos países ricos
para o desenvolvimento sustentável dos países subdesenvolvidos, ou chamados de países em desenvolvimento. Há uma perspectiva de que a partir de 2020, os países do G20, os 20 países mais ricos do mundo, passem a financiar anualmente projetos de desenvolvimento sustentável nos países mais pobres do mundo, né? A começar para os países mais pobres. Então são projetos aí na casa de bilhões de dólares anuais para cada um dos países subdesenvolvidos do planeta. Então uma medida aí de tentar também equalizar a questão da renda no mundo, para que todos os países juntos possam cooperar ainda mais no sentido dessa redução do aquecimento global e da construção de fato de uma sociedade global e equalizada aí com as demandas do meio ambiente. Bom, então a gente encerra por aqui a aula de hoje, tudo bem? Próxima aula a gente continua aí com assuntos relacionados aos grandes temas internacionais, tudo bem? Então a gente volta a se encontrar. Um grande abraço, até mais.